Beleza, galera? 17 de janeiro hoje de 2019, 7 assuntos importantíssimos para tratarmos aqui, então vamos lá rapidamente falar um pouco a respeito de cada um deles. Primeiro, a comitiva do PSL que está indo para a China, na minha opinião, maior furada. Na minha opinião, o que aconteceu? Muita gente querendo mudar o Brasil, querendo a novidade, se filiaram ao PSL e foram eleitos, principalmente graças ao Bolsonaro. E agora a pessoa não estudou muito de política externa e não sabe muito o que está acontecendo, não sabe das reais intenções do Partido Comunista Chinês e tal, e tá deslumbrado aí com o convite do governo chinês. Então a pessoa tá maravilhada com isso aí e não percebe os perigos e a enrascada na qual está se aventurando aí. Essa comitiva do PSL já está desgastando o governo Bolsonaro. Na minha opinião, as lideranças do partido já tinham que chamar na chincha os parlamentares e falar: não, negativo, acabou com essa palhaçada, não vai ter comitiva coisa nenhuma. Como o professor Olavo de Carvalho gravou ontem no YouTube, ele falou que a ideia seria a implementação da tecnologia de identificação facial para ser implementada aqui nos nossos aeroportos brasileiros, sem levar em conta as reais intenções do serviço secreto chinês e tal. Então, cuidado, peraí que não é bem assim. Além das intenções espúrias do governo chinês, também tem a possibilidade de muitos refugiados chineses que estão no Brasil amanhã sumirem, aparecerem com a boca cheia de formiga. Muitos refugiados que denunciaram as atrocidades do governo chinês e tal. Então, calma lá com essa comitiva aí. Na minha opinião, não deveria haver. E sem aquela desculpa de que o Brasil e China... Aliás, a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil e tal. Lembra que parceria ela envolve os dois lados, tem que ser bom para os dois países. Não é de se espantar no Brasil, que só teve governo esquerdista até hoje, que o maior parceiro comercial seja a China, um país comunista. Só que o mundo está aberto para o Brasil agora. Lembre-se aí, vários países querendo fazer acordos bilaterais entre Brasil e eles, inclusive contrariamente à ideia do Mercosul, que queria fazer o bloco fechado. Inclusive Bolsonaro discutiu com o Macri a respeito disso, de acordos bilaterais entre países, mesmo estando dentro do Mercosul e tal. Então, calma lá com esse negócio aí, vamos acabar com essa palhaçada. Segunda notícia, a vinda da CNN Brasil para o Brasil. Quem estava encabeçando isso aí é o empresário Rubens Menin e Douglas Tavolaro, que será o presidente dessa CNN Brasil. Acontece o seguinte, eu não entendo qual é a intenção de trazerem essa filial da CNN para o Brasil. Por quê? Porque você vê que a mídia esquerdista no Brasil, desde o surgimento das redes sociais, ela só foi pro buraco, tá cada vez mais caindo. Bastou falar a verdade e a verdade chegar pro povo que os esquerdistas aí começaram a ir pro limbo. Então, eu não sei se essa filial da CNN eles vão ter uma liberdade suficiente para não implementar uma agenda esquerdista. Eu acho até difícil. Eu vi algumas reportagens aqui falando que o editorial vai ter uma certa autonomia e tal, mas não sei até que ponto seria essa autonomia. Não sei se essa CNN, tendo em vista que o pessoal que está encabeçando diz que tem uma ligação, uma familiaridade, apoia o governo Bolsonaro, então não sei até que ponto que eles vão passar só um jornalismo isento ou vão puxar sardinha para o governo Bolsonaro ou se vão continuar despejando marmotagens esquerdistas aí nas nossas costas. Eu não sei o que pode acontecer. Falaram que já está previsto a contratação de 400 jornalistas, tá para ser colocada aqui em ação a partir do começo do segundo semestre desse ano. Então, vamos esperar, vamos ver o que está acontecendo. Na minha opinião, eu queria muito que acontecesse como estão dizendo por aí, que seria a Fox, que lá nos Estados Unidos a Fox é considerada de direita lá e a CNN de esquerda. Estão falando que a CNN aqui será a Fox dos Estados Unidos, vai ser em prol do governo Bolsonaro. Eu não tenho tanta esperança assim, mas vamos ver o que vai acontecer aí no futuro. Pode ser que eles entrem na jogada não para perder. Você vê como que a Jovem Pan alavancou aí a sua audiência depois que trouxe alguns conservadores para os seus quadros. O brasileiro hoje não é tão trouxa assim, ele tem as redes sociais e a verdade está chegando a todo momento. O brasileiro não quer mais ser enganado. Perdeu a credibilidade no meio jornalístico, meu camarada, vai pro limbo. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Segundo, Flávio Bolsonaro que entrou com ação lá para trancar a investigação do COAF envolvendo o Queiroz e tudo mais. Eu confesso que eu achei esquisito essa situação.
A mudança agora do governo Bolsonaro era justamente a transparência. E aí o Bolsonaro, o Flávio, ele não é nem investigado. O investigado é justamente o Queiroz, por movimentações estranhas. Também não é crime. Haveria investigação para aí sim descobrir se houve algum crime ali ou não. Mas tudo bem, Bolsonaro, Flávio, não era envolvido nisso aí. Mas entrar com essa ação para trancar essas investigações, na verdade pedindo foro privilegiado para investigação ir para o Supremo e tal, eu achei meio esquisito. E eu achei meio esquisito o silêncio também. O Flávio Bolsonaro deveria se pronunciar. Eu olhei, agora são 19 horas antes de gravar esse vídeo, ele deveria ter postado lá no Facebook dele, ou no Instagram, ou no Twitter, as 3 redes sociais nas quais eu dei uma olhada antes de vir gravar esse vídeo. Não tinha posicionamento dele lá a respeito disso, não falou nada. Então eu acho que no mínimo deveria ter prestado um esclarecimento ali. Eu acho muito esquisita essa vinculação também de Flávio Bolsonaro com Queiroz. Na minha opinião, o Queiroz que tem que se explicar, e se respingar no Flávio Bolsonaro, que se explique também. Mas todo momento eles tentam ficar vinculando um ao outro. Mas independente disso, e eu entendo também a situação, porque é claro e latente que o Queiroz não está em condições, inclusive passou por uma cirurgia recentemente aí, um câncer no intestino e tal, mas agora ele se recuperando, que ele seja ouvido e se explique dessa situação aí, para que também não pairem dúvidas. Mas eu acho que essa atitude aí, desse trancamento dessa ação, ficou esquisito. Eu acho que o Flávio deve sim se pronunciar a respeito disso aí, pelo menos para não deixar a gente aqui a ver navios. Voto aberto para presidente da Câmara e Senado. Eu já tinha falado um pouco a respeito disso em outros vídeos. A minha opinião é que o Supremo Tribunal não interfira nisso. Entraram com ação para que o Supremo obrigasse as eleições para presidente da Câmara e do Senado serem voto aberto. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não tem que se envolver nisso, não tem que invadir a competência dos outros poderes, no caso do Legislativo. Mas eu sou sim a favor de voto aberto, tanto para presidente da Câmara quanto para presidente do Senado. A gente tem que saber quem são os nossos políticos lá que votaram em cada um deles. Vou dar um exemplo. Renan Calheiros. Renan Calheiros não pode ganhar novamente para a presidência do Senado. Isso aí seria o fim da picada. Tá o Major Olímpio na jogada aí, mas a gente não sabe quanto apoio ele vai ter ali, se ele vai ganhar e tal. Mas quem não pode ganhar é o Renan Calheiros. Essa é a minha visão a respeito da presidência do Senado. Com relação à presidência da Câmara, aí todo mundo metendo o pau porque o PSL vai apoiar o Rodrigo Maia. Todo mundo sabe que o Rodrigo Maia é meio escorregadio, meio esquisito e tal. Só que é o seguinte, meu camarada, acontece que 57 milhões de brasileiros votaram no Jair Bolsonaro para a presidência. Só que apenas 11 milhões votaram em candidatos do PSL nacional. Os outros 46 milhões votaram em candidatos de outros partidos. E aí você quer que não tenha acordo ali? Tem que ter sim. Por que os 57 que votaram no Bolsonaro também não votaram em gente para dar apoio para ele lá, para ele não ter que fazer esse acordo? Ele tem que pensar no Brasil. Então a jogada dele tá boa de apoiar o Rodrigo Maia, que provavelmente vai ganhar, que vários partidos aí já declararam apoio para ele, mas também conseguiu ali uma cadeira ali na CCJ, que é uma comissão importantíssima, e conseguiu colocar algumas coisas aí, já garantiu o Rodrigo Maia que vai colocar em votação algumas pautas prioritárias para o governo aí. Tem que pensar no Brasil. Então tá certinho, o PSL tinha que apoiar o Rodrigo Maia mesmo. Lembrando que o Bolsonaro se isentou dessa relação aí. Ele falou, legislativo tá lá, não quero nem saber. Então foi a liderança do PSL que decidiu apoiar o Rodrigo Maia, não teve a influência do Jair Bolsonaro, segundo as próprias palavras dele. Mais uma aqui, José de Abreu falando bobagem novamente, agora vai ser processado pelo Albert Einstein. Olha o que ele falou. Teremos um governo repressor, cuja eleição foi decidida numa facada elaborada pela Mossad. Pra quem não sabe, é o serviço secreto israelense. Com o apoio do Albert Einstein. Por causa desse comentário, o apoio do Albert Einstein, ele está sendo processado pelo referido hospital. Comprovada pela vinda do primeiro-ministro israelense ao Brasil, o fascista, matador e corrupto Bibi. Se referindo ao Benjamin Netanyahu. A união entre a igreja evangélica e o governo israelense vai dar merda, dizia o tweet publicado por Abreu no dia da posse de Bolsonaro como presidente do Brasil e apagados minutos depois. Não importa, pode ter apagado, mas
caiu nas redes, foi printado, e aí forte abraço para você, José de Abreu, vai pagar pelo comentário infeliz que fez. E por fim, Regina Duarte. Hoje de manhã eu abri a notícia aqui, estava aqui publicado no MSN, no Stars Insider, tava lá: Regina Duarte se revolta com Bolsonaro e detona. Precisamos saber quem é quem. Foi o comentário dela, segundo aqui a reportagem. E aí durante a reportagem ele vai falar o seguinte: o motivo do desabafo da Regina contra Bolsonaro foi a possibilidade de Renan Calheiros ser eleito para o comando do Senado Federal, sendo, inclusive, apoiado pelo presidente da República e seu partido. Então, totalmente falsa essa reportagem aqui. Primeiro porque o Bolsonaro não apoiou o Renan Calheiros. O Renan Calheiros tinha que estar preso, na verdade. Não sei onde que está o Supremo dormindo em cima lá dos vários inquéritos e processos contra ele. Mas enfim, Renan Calheiros era para estar preso, pagando pelos crimes que cometeu. E aí eles dão a entender como se a Regina Duarte... Bolsonaro apoiou a eleição do Renan Calheiros, a Regina viu, não gostou e já começou a meter o pau. Só que eu entrei aqui no Instagram da Regina Casé, putz, Deus me livre. Entrei aqui no Instagram da Regina Duarte, tá lá, ela acabou de publicar no Instagram aqui falando o seguinte: está rolando uma notícia falsa a meu respeito e preciso desmentir. Declaro que continuo apoiando o governo Bolsonaro e também, enfática, que sou contra a eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado. Bora viralizar? Foi esse o comentário que ela fez. Então, olha como que essa mídia é suja, como eles são canalhas e estão tentando denegrir aqui, fazendo com que dê a entender que a Regina Duarte estava apoiando, mas agora já não está mais, que o governo Bolsonaro está fazendo cagada e tudo mais. Então, percebam aí como eles são escrotos. Bom, então tá aqui as 7 reportagens que eu queria ter falado. Forte abraço e até a próxima.